No palco temos aqui, portanto, 4 jovens colegas, bonitos e simpáticos. Eu vou apresentá-los: Pedro Afonso, a Ana Sousa Matos, o Francisco Serra Loureiro e a Débora Ribão dos Santos. Eu, sinceramente, não sei o que é que eles vão fazer aqui, mas se calhar vamos Nem nós. estar atentos. Vocês também não. Bem, mas alguma coisa vai sair certamente, não é? Vamos esperar. Então pronto, neste momento é vosso. Façam favor. Obrigado, João. No fundo vai ser uma surpresa para todos. Quando nos convidaram para este desafio de fazer a Short Talks, ou os Ice Short Talks, neste momento vamos ter que ainda improvisar um bocadinho mais. Mais um bocadinho. Passa um bocadinho por uma ideia diferente. Se falarmos, não é dar formação, não é explicar a legislação. É, no fundo, isto também faz parte. Okay? No fundo, partilhar experiências em matérias que possam, de alguma maneira, não estar a ser potenciadas pelos colegas e, atendendo também à presença de novos colegas aqui, falar de alguns mercados que muitas vezes não são aproveitados, digamos assim. Eu vou falar de direito de consumo. Vou falar sobre 2 situações, uma mais verdadeira do que outra. Uma é 80% real, outra é 100% real, que se passaram no meu escritório. Eu lido um pouco com direito de consumo, também sou professor de direito de consumo, o que me dá também alguma facilidade e curiosidade de andar a pesquisar sempre estas matérias. A primeira questão prende-se com a necessidade de nós olharmos para o direito de consumo de uma maneira muito simples. Todos os nossos clientes são consumidores e todos os consumidores são os clientes. Todos vocês começam o dia com relações de consumo. Vão tomar um café, passam pelo verde, vão-se... Seja o que for, nós estabelecemos relações de consumo diariamente. Vai para ali. Para ali? Ok. Já percebi que o defeito não é disto, é meu. Portanto, eu tenho que estar deste lado. Problema resolvido? Ok, espetáculo. Viram como é que é? Deste lado, pronto. A primeira situação que eu vos trago passou-se sensivelmente há um ano, de uma senhora que chegou ao meu escritório, vamos dizer que era a Dona Ermelinda, que conta-me uma história que acontece com bastante frequência, do facto de, na aldeia dela, terem-na convidado, a ela e aos outros habitantes, para se dirigirem à à Junta de Freguesia, para lhes apresentarem um sistema de som espetacular que lhes permitiria, pela módica quantia de 3.600 euros, mudar radicalmente a vida deles. Portanto, isto acontece frequentemente. Diga. Ok. E o que está em questão é, a senhora chegou lá, nós fomos todos levados para uma sala na Junta de Freguesia, propuseram-nos um serviço, ficámos alguns maravilhados, outros porque estão num ambiente de alguma pressão, também condicionados e acabam por levar o mesmo produto, e à cabeça pagaram 2.000 euros. O problema é este. A Dona Ermelinda chega ao meu escritório e diz-me assim: olha, realmente ouvia mal, que às vezes não era mal de todo, porque o meu marido também é muito resingão e, portanto, estando lá em casa, perfeito, ele falava, e, portanto... Mas o que se passou é que eu, efetivamente, quis comprar isto até na perspectiva de ouvir melhor. Moral da história, hoje tenho equipamento e eu ouço pior. Portanto, eu quero devolver isto. E o que eu lhe perguntei inicialmente, nós poderíamos ter ido para vários sítios, nomeadamente venda de produtos defeituosos, se estivesse numa situação de... Mas foi ainda mais fácil porque eu perguntei: Dona Ermelinda, quando é que comprou isto? E ela, a semana passada. E eu penso que todos vocês já compraram alguma vez na internet. Correto? Hoje em dia é muito difícil encontrar alguém que não tenha feito uma compra online. E seja uma compra online, ou seja uma compra efetuada fora do estabelecimento comercial, obedece a regras específicas. Nomeadamente o facto de termos 14 dias para, sem nos chatearmos, sem invocar nenhum motivo, sem pagar nada, poder devolver o produto que adquirimos. Tão simples como isto. Chama-se direito de retratação ou direito de arrependimento. É uma faculdade que existe na proteção do consumidor, precisamente pelo facto de nós, quando compramos online, não temos um contacto
Não temos a verdadeira percepção, chama-se um período de cooling off, porque na ideia de comprarmos e estarmos de alguma maneira influenciados pela publicidade, etc., depois temos essa mesma percepção. Dona Ermelinda, o seu caso é extremamente simples. Foi redigir uma carta, registada, com aviso de recepção, fazendo essa menção, dentro do período de 14 dias, a senhora recuperou os 2.000 euros. Eu tive o cuidado acrescido de ligar à empresa em causa e dizer-lhes que iriam receber durante aproximadamente 3, 4 dias, iria receber, afinal o defeito não é só meu, ok? Já estou mais cansado. Iria receber portanto, a comunicação em que a senhora pretendia exercer o seu direito de retratação. Do lado de lá foi, claro, iremos analisar. Eu sim, não irão analisar, irão receber, acusar a recepção e no prazo de 14 dias devolver todo o dinheiro que a senhora entregou. Caso não o façam, eu posso dizer que, de acordo com o artigo 12º do Decreto-Lei 24/2014, dobra. E, portanto, em vez dos 2.000 euros, depois tem mais 15 dias para entregar 4.000 euros à senhora. E a maior parte das pessoas não tem este conhecimento. E nós, com um serviço extremamente simples, como podem ver, conseguimos resolver aqui uma situação de 2.000 euros que, atendendo... Eu sou o parente pobre disto. Vocês vão perceber, quando eles começarem a falar, que eu falo de valores pequenos e isto vai começar a crescer, a crescer, a crescer. Pronto, ok? Isto tinha que começar, de alguma maneira, pelo padrão mais baixo. Portanto, a partir de agora, ao contrário do que o Rui diz, a partir de agora é sempre a melhorar. Garantido. Simples. Um serviço simples que vocês fazem, que o solicitador resolve, que o cliente fica satisfeito porque é célere, porque todos os vossos clientes também são consumidores e que a qualquer momento qualquer consumidor vira vosso. E a verdade é que depois, agora entra a história com os 80% de verdade, uns dias mais tarde aparece no mesmo escritório, no meu escritório, o filho de Dona Ermelinda, o Ermelino Júnior, digamos, em que veio-me contar uma história que fez uma viagem à Tunísia, ele, a namorada e a sogra, portanto, mãe da companheira, e que a viagem correu mal. E vocês devem estar a questionar, ok, ele leva a namorada e a sogra, portanto tem tudo para correr mal. Na viagem em si até correu bem, ok? Passeios de camelos, praia, etc. Espetacular. O problema prendeu-se com uma situação que ocorre quase todas as vezes que viajamos. Atrasos. É uma matéria que nós portugueses tendemos a perdoar. Porquê? Porque todos, por natureza, somos ligeiramente ou não atrasados. Na perspectiva que conseguimos chegar sempre um bocadinho tarde onde nos comprometemos. É da nossa cultura, não há possibilidade de emendar isto, é latino. Sempre seremos. E então entendemos também, ok, se nós nos atrasamos 20 minutos, um avião substancialmente maior, com mais pessoas, se atrasar 2 ou 3 horas também não há grande problema. E acabamos por ser coniventes com estas situações. Nós, como consumidores, e nós, como profissionais. Mas a verdade é que atrasos, cancelamentos, situações de overbooking, que é uma situação que agora vos pode, de alguma maneira, que eu não estiver familiarizado com isto, ficar um bocado chocado. Mas as companhias aéreas podem vender mais bilhetes do que o espaço físico do que existe no avião. 80 lugares, vendidos 85. A regra geral existe uma taxa de no-showing. A perspectiva é que nunca são todos preenchidos. Mas se isto acontecer, obviamente a viagem é-vos negada. E nós todos temos direitos de na situação em concreto, o que é que correu mal na viagem? Já percebemos que a viagem em si até correu bem. O problema que se passou foi, e contado pelo Sr. Ermelino Júnior, que na altura, na viagem, até teve o prazer de conhecer um cidadão norte-americano, o Sr. Jack Daniels, que servirá mais tarde aqui para a história da colega Ana. Mas quando volta, eles têm que fazer um voo de ligação, voos low cost, não há lugares marcados, cada um no seu lugar, no avião, etc. Quando chega a Lisboa, além de 5 horas de atraso, porque era para sair às 17 e acabou por sair a cerca das 22, 23 horas, aconteceu também que a bagagem
não apareceu em Lisboa, nem a sogra. Ok? Moral da história. Sr. Ermelindo, eu sei, deve estar extremamente preocupado, vamos já contatar as autoridades a ver o que é que podemos fazer. E ele, não, relativamente à minha sogra está tudo bem, não se preocupe, o meu problema é a bagagem, ok? Pronto. Virámos a questão então para o direito de consumo outra vez, felizmente para mim, e começámos então a tentar definir estratégias para que ele fosse ressarcido o seu valor. Muito sucintamente, porque eu também não vos quero amassar com números, a verdade é que relativamente a cancelamentos ou atrasos, porque e isto ainda não está muito bem definido pela própria União Europeia, podemos ajudar os nossos clientes a serem reembolsados até o valor de 600 euros. Atendendo à distância dos voos, neste caso a Tunísia seria um voo até 3.500 km, ele seria e foi ressarcido no valor de 400 euros. Estamos a falar de valores entre 250, 400 ou 600, consoante as horas de atraso e consoante as distâncias dos voos. O facto de vir da Tunísia não é impeditivo, porque apesar de eles não serem uma companhia aérea europeia, obedecem na mesma aos regulamentos europeus, porque efetivamente operam dentro do espaço europeu. E automaticamente estão obrigados a cumprir com o mesmo. O problema aí ficou resolvido com os 400 euros, a questão da bagagem pode levar a indenizações até aproximadamente 1.200 euros. Isto porque aqui aproximadamente. A referência que existe já na Convenção de Montreal, que acaba por, juntamente com os regulamentos da União Europeia, regulamentar todas as questões de viagens, leva-nos a uma simples a uma indexação aos chamados DSTs, os direitos de destaques especiais que estão relacionados e, portanto, são emitidos pelo Banco Mundial. O que, aproximadamente, hoje, acho que está sempre a flutuar, estamos a falar de cerca de 1.187 euros de indenização máxima de bagagem. Desde que existe a prova, por isso é que muitas vezes se fala, ok, eu fiquei sem bagagem e agora vai comprar, pega nas faturas e remete as faturas direitinhas e tudo, as despesas que fizer pelo facto de não ter, neste caso, as mínimas condições, podem ser incluídas nessa mesma indenização. A questão que poderá surgir é o facto de, ok, a minha bagagem valia mais do que isso. O conselho que eu dou, porque a responsabilidade das companhias aéreas vai até aos 1.200 euros, nessas situações, ontem a Débora estava a falar numa situação de uma mala que eu assusta-me, obviamente, porque sou homem e não gasto mais de 1.200 euros só na mala. Se isso acontecer, seguro, obviamente. Portanto, porque não existe, é então depois uma questão de prova. E faço mais um alerta, que digam também aos vossos clientes. Existe a presunção sempre, se vocês recolheram a mala, e se nada disserem, se ela foi recolhida, ela está boa. Se ela estiver boa quando entregaram, e se eles nada disserem, é assim que ela está. Se ela já estiver nada no aeroporto, ela presume-se boa na mesma. Portanto, eles não vão lá colocar, tem um defeito X, não é como vão entregar um carro para depois dizer tem um defeito na porta, etc. Nas malas eles não fazem isso. Portanto, presume-se sempre que as malas, seja na entrega ou na recepção, são consideradas como boas. Portanto, como a bagagem não está danificada. Neste caso em concreto, a indenização depois rondou cerca de 700, 800 euros. Não é muito habitual, e eu sou natural da Figueira da Foz, onde tenho o escritório, não é propriamente mercado de viagens que trabalhe muito. Mas atendendo ao local onde eu estou, é um mercado a explorar. É algo que nós gostaríamos que fosse também explorado para vocês. Transmitir uma relação de confiança com o cliente nas questões de consumo, nas questões do dia-a-dia. Muito sucintamente, posso também abordar a questão da lei das garantias, em que eu vos faço uma questão muito simples. Vou fazer um quiz, como diz o Rui Simão. Eu vou comprar um carro usado a um stand. Qual é a garantia? Quem é que acha que é de um? Bom, pronto. A regra geral da garantia de um bem móvel são 2 anos. E um bem móvel usado? A ideia que passa sempre é que um bem móvel usado é 1 ano, precisamente por ser um bem usado. Errado. Um bem móvel usado, isto é a teoria do risco, parte do comerciante,
Um bem móvel usado 2 anos, mais uma situação que eu tive, facilmente. Como? Aqui eu não tenho. É lá em cima. Quero que eu saia. Eu não posso tirar os pés daqui, é isso? Ok. Pé esquerdo? Está bom? Pronto. Eu vou tentar não mexer mais até ao final. Felizmente não falta muito. Felizmente para mim e para vocês. Não posso, verdade? Isto é vício de profissão. Já uma vez falámos isso numa formação, lembra-se? Está a ver? Pronto. Sucintamente, mais um problema resolvido. Como? Através de uma comunicação, portanto, vocês podem redigir uma carta fundamentando. Obviamente que nós temos uma capacidade de fundamentação muito melhor que o dito cidadão médio, cidadão normal. Mas mesmo podemos pegar, porque a União Europeia tem uma proteção tão efetiva ao consumidor que tem formulários já preparados. E, portanto, com extrema facilidade, preparamos o formuláriozinho, é indicado o que é que nós temos. Temos um problema de bagagem, temos um problema de um voo cancelado, um voo atrasado. As situações são similares. Situação de overbooking. E, portanto, qualquer uma dessas situações é relatada e a companhia aérea recebe e tem que se pronunciar. Se não fizer, é verdade, eu não posso mesmo sair daqui. E se não o fizer, ou se o fizer de uma maneira que entendam que não garante os direitos do vosso cliente, não fica por aí. Dirigem-se, se puderem fazer aqui em Lisboa, ou remetem nova comunicação para o Instituto Nacional de Aviação Civil e aí, garantidamente, as companhias aéreas acabam por satisfazer as pretensões dos vossos clientes. Há sempre uma ideia genérica que é a comunicação vai para a companhia aérea e a comunicação que vem devolvida é vamos ter que analisar porque serve provavelmente a causas diferentes, a causas que são de exclusão, digamos assim. O que é que acontece? Essas causas de exclusão são extremamente limitadas e, portanto, muito dificilmente eles conseguem fugir a esta responsabilidade, a não ser que haja um ato terrorista, a não ser que haja uma situação de greve. E aí sim, falou-se muito das greves no aeroporto de Lisboa e não houve indenizações. E, portanto, essas são as duas situações e as questões das condições de tempo também que eles conseguem desonerar-se dessa mesma responsabilidade. Mas, tirando isso, o problema é resolvido, foi o que sucedeu aqui, houve uma falha no avião. Portanto, mais uma vez, como eu vos digo, processos fáceis, relativamente fáceis de tratar e de satisfação, que muitas vezes funcionam um bocadinho como... Isto é básico. Eu sei. Isto é tão simples e básico como eu aprender a não tirar os pés. Mas a verdade é que isto são aqueles pequenos pormenores que acabam por dizer ao cliente: você está aqui. E eu precisei de uma coisa tão simples, mas você não falhou. Agora que eu tenho uma partilha, ou agora que eu tenho uma compra e venda, ou agora que eu tenho mais um processo para tratar, a quem é que eu vou? Foi ao indivíduo que me tratou daquilo numa questão de dia. Pequenos pormenores, pequenos detalhes que fazem grande diferença. Isto é a minha experiência pessoal a falar, embora tenha uma paixão óbvia pelo direito de consumo, que também é um bocadinho tendenciosa. Mas pensem nisto. Pequenos e deliciosos pormenores fazem toda a diferença. É a mesma coisa, pegar um bocadinho do que o João já estava a falar do amor, é a mesma situação que nas relações pessoais. É nos pequenos pormenores que se veem os detalhes. E é na pequena satisfação do vosso cliente e dele aparecer lá sucessivamente que vocês o vão garantir sempre. Lembram-se do Jack Daniels? O nome é familiar, não sei porquê, mas pronto. Okay. Já a Ermelinda também. Isto não é um padrão, juro-vos, isto aconteceu, não tem nada a ver com ninguém. Jack Daniels era um cidadão norte-americano que o Hermelino Júnior e queria investir em Portugal. Essa história vai ser agora desenvolvida pela nossa colega Mariana. Mais para ali. Isso. Impecável. Ai, não sei se os microfones diferentes agora têm posições diferentes. Comece por entregar um cumprimento caloroso a esta sala maravilhosa e gostaria de seguir a dar... Não está a funcionar? É o 3. Exatamente. Não? Já. Se calhar
Afinal, isso é que tem deficiência. A vossa paciência. Ele ligou. Nós dissemos que isto ia ser diferente. Ok. Sim. Como? A sogra neste momento penso que ainda está em Londres. Mas penso que está tudo satisfeito, inclusivamente a sogra. Ok? Esta é Aquilo do casal. E agora? Estão a ouvir? Ouvir? Vamos tentar agora? Não. Dar uns minutos para ver se... Não sei se... aqui. Ou é este? Não. É este. Posso falar aqui, não há qualquer problema. Pode ser? Fico um bocadinho triste porque Francisco foi privilegiado nesta questão, mas... Então, estava a dizer, um especial cumprimento. Este está a dar? É aqui. Bem. Eu falarei para este está de certeza, conseguem-me ouvir? Retomando, estava portanto, a começar por entregar um cumprimento a todos vós, a esta sala maravilhosa, e em segundo lugar gostava de agradecer o convite de estar a participar nesta primeira edição do OSAI Short Talks. Muito obrigada. Como perceberam, o meu tema é relacionado com a assessoria aos estrangeiros. A escolha do nome do cliente deve-se aqui ao colega Francisco Jack Daniels, que é um nome sugestivo. E relativamente aos estrangeiros, eu gostaria, muito na linha daquilo que foi falado pelos colegas da parte ao longo do dia, os nossos ilustres palestrantes, gostaria de, ainda nessa linha, de vos dizer, é verdade que nos nossos escritórios temos a necessidade de conquistar nichos de mercado, procurar novas competências, criar sinergias entre colegas. Estou certa que todos nós sentimos essa necessidade de conquistar novos clientes, ter novos processos e, como tal, somos obrigados a estudar novas matérias e até sair da nossa área de conforto. Esta é uma realidade. Aliado a um espírito quase solicitador e dos juristas em geral, de uma ávida curiosidade e necessidade de estudo, todos nós seremos os eternos estudantes, não é assim? Devemos, pois, não temer abraçar novas competências e, como dizia, sair fora da nossa zona de conforto. Assessoria ao estrangeiro. Quem é que é o estrangeiro? Quando falo em estrangeiro, não falo só no cidadão de países comunitários ou extracomunitários, mas falo também daquele português que emigrou e que em determinado momento quer regressar ao país de origem, ao nosso país, a Portugal. Então devolvo-vos a seguinte questão. Quantos de vós prestam assessoria a estrangeiros? Acusem-se. Portanto, são muitos poucos os colegas, pelo menos aqui presentes, que prestam esta assessoria. Eu vou partilhar convosco uma história que me aconteceu no âmbito de um processo em que estava a prestar um mandato apoio jurídico a um cliente internacional no CEF do Porto, na respectiva direção regional. Sim, porque caso o sotaque não tenha denunciado, eu sou do Porto. Só para esclarecer, caso não tenha sido ainda notório. Então, numa diligência no CEF do Porto, é-nos pedido que mostremos então a nossa cédula profissional. Eu entreguei a cédula profissional e a resposta imediata que obtive foi: mas o que é isto? Se a doutora, isto não é uma cédula da Ordem dos Advogados, se a doutora não é advogada, é o quê? E sou solicitadora. A questão que me ocorreu foi: quantos colegas solicitadores, pelo menos, e na zona que eu conheço e me refiro no Porto, prestarão esta assessoria? Talvez mais aqui na zona de Lisboa, mas a verdade é que no Porto é muito reduzido o número de colegas que prestam este serviço. Qual é a razão? Somos juristas, hábeis, aptos para prestar este tipo de serviço. É um nicho de mercado. Portanto, quero-vos convidar, aqueles que ainda não o fazem, a pensarem a abraçar esta competência. Se pensarem nas políticas que têm sido adotadas no nosso país nos últimos tempos, vão ver que há um chamamento quase, um incentivo que é criado para que os estrangeiros venham a investir em Portugal. Posso-vos dar alguns exemplos de medidas que têm sido tomadas. Em 2010, os benefícios fiscais relacionados com o Estatuto de Residente Não Habitual, alguns estarão mais familiarizados. O Golden Visa, em 2012, quando é aberto um novo conjunto de vistos
para residência por atividade de investimento. Atualmente o Golden Visa conta com 8 modalidades de investimento. Talvez a que vos esteja mais familiar seja a modalidade da aquisição de imóveis de valor igual ou superior a 500.000 euros. Para terem uma noção, à data já terão sido atribuídos cerca de 5.000 vistos por atividade de investimento pela compra e venda de imóveis. Temos outras medidas que foram adotadas, as mais recentes, muito recentes, pela Lei do Orçamento de Estado para 2019, o programa Regressar, não sei se já ouviram falar, que visa, de uma forma muito sumária, no fundo, persuadir os nossos portugueses imigrantes que saíram de Portugal na década de, sobretudo a partir de 2010, a regressar e a ter vantagens em sede tributária. Nos seus rendimentos de IRS, cerca de 50% não será quantificado para tributação. Outra novidade, temos que vos vou falar de seguida, está relacionada com as startups, as empresas. E agora, acho que faz algum sentido pegar na história do Jack Daniels, que foi assim que comecei aqui a minha apresentação, para vos contar o caso prático. Então, o que é que aconteceu? O Jack Daniels procurou-me com a seguinte pretensão. Ele é um cidadão americano, mudar-se para Portugal, tinha uma ideia de negócio, quer constituir uma empresa em Portugal e trazer toda a sua família consigo. Tem uma ideia inovadora, quer trazer para Portugal. Outras soluções seriam possíveis. A solução que lhe apresentei e que quero falar um bocadinho convosco sobre a mesma foi o Startup Visa. Conhecem o programa Startup Visa? Alguém conhece? Que se acuse. 3, 4 colegas, talvez no limite. É recente. O Startup Visa foi anunciado no Web Summit em 2017. Entrou em vigor em 2018, portanto é muito recente, do ano passado. Ainda assim, os números, temos cerca, à data, em junho, os números apontam para 800 candidaturas e já foram atribuídos neste âmbito 49 vistos pelo Startup. O que é o Startup Visa? No fundo, o estrangeiro destina-se a todos aqueles que não tenham residência no espaço Schengen, nem nenhum visto de residência, portanto, países terceiros que pretendam investir em Portugal, que tragam uma ideia inovadora, potencialmente criadora de postos de trabalho qualificados e que venham então ou mudem empresas que existam ou façam a criação de uma nova empresa em Portugal. Este processo do Startup Visa é um processo muito simplificado. O investidor propõe-se a criar cá uma empresa, tem que apresentar um plano, um projeto, portanto, para a criação do negócio. Este projeto será analisado pelo IAPMEI e haverá, dentre da lista de 66 incubadoras certificadas, ele terá que fazer a sua proposta, alguma das entidades que constam desta lista, e uma das entidades, a uma ou a mais do que uma, aceitará e prestará o serviço de incubação em 5 áreas distintas. Portanto, o processo é todo online, a apresentação da candidatura é online. O solicitador pode acompanhar, então, o estrangeiro na candidatura para o IAPMEI. O IAPMEI vai analisar o plano de negócios e tem 30 dias úteis para se pronunciar. Assim que o IAPMEI se pronuncia, o cliente tem uma espécie de pré-visto e deve, então, com o seu solicitador, ir junto do CEF, pedir então o visto de residência, que se insere no âmbito dos vistos ARI, da atividade para investimento, à semelhança do Golden Visa, como vos referi há pouco. Por essa razão, goza das prerrogativas do Golden Visa, ou seja, é possível o reagrupamento familiar, trazer a família com o investidor para Portugal. Basicamente, é um processo muito simplificado. O solicitador, reparem, ao abarcar uma área nova, como seja a assessoria ao estrangeiro, e reparem, dir-me-ão, e o idioma? Não domino inglês, não domino outras línguas. O maior bolo de vistos, por exemplo, de startup, que foram atribuídos, os 49 que vos referi, 35% foi de cidadãos brasileiros. Portanto, aqui não há questão do idioma. É simplificado e o solicitador acaba por ter competências para o fazer e com esta assessoria, reparem bem no leque de atos jurídicos que ele pode praticar. Pode acompanhar o processo do Startup Visa, ou outra modalidade de investimento, o
processo junto do CEF, imaginem a instalação do estrangeiro em Portugal, a aquisição do imóvel, o arrendamento, a revalidação da sua carta junto do IMT, uma panóplia de serviços que pode prestar ao cliente e, em particular, que lanço também aqui agora a ponte para o colega, pode ser o representante fiscal do cidadão estrangeiro. É necessária a obtenção do NIF para diversas questões e ele pode, o solicitador, ser o seu representante fiscal. A respeito da representação fiscal, gostaria de passar a palavra ao colega, ao Pedro Afonso, que certamente vos dará algumas luzes para que se encorajem e prestem esta assessoria e sejam os representantes fiscais dos vossos estrangeiros. Muito obrigada. Bem, não sei se está a funcionar o meu. É o 1. Se faz favor. Tá? Tá? Eu, como árbitro de futebol, estou habituado a usar isto, portanto, assim é mais fácil. Bem, antes de mais, quero agradecer a vossa presença. Boa tarde a todos. E uma mensagem especial para o colega Júlio, porque há bocado estava a ouvi-lo atentamente quando estava a falar com o colega Fernando a dizer que a companhia dele não seria a mais bonita. E nós aqui, por acaso, neste painel somos uns sortudos. Não sei se o Francisco tem opinião diferente, portanto, estamos bem acompanhados. Bem, o meu tema... Peço desculpa. O meu tema é sobre a representação fiscal. E sobre a representação fiscal importa aqui esclarecer alguns medos, alguns receios. Existe aqui alguma crispação entre a autoridade tributária e o contribuinte, no seu sentido mais lato, pessoa singular, pessoa coletiva, em virtude das notícias recentes. Mas pronto, não me vou alongar sobre isso, mas este clima de medo que existe e que é efetivo entre a AT e o contribuinte tem que ser mediado por nós, ok? Tem que ser mediado pelo solicitador e o solicitador pode aqui servir como elo de ligação entre o contribuinte e a autoridade tributária no âmbito da relação jurídica tributária, quer no âmbito da responsabilidade, quer no âmbito da representação voluntária, quer no âmbito da representação legal. Mas quanto a isto, nós temos que terem atenção, e faço outra vez o paralelismo com este medo e com este receio, porque nós, quando olhamos para o direito tributário, estamos a olhar para sensivelmente mais de 15 códigos. Portanto, é muito difícil nós sabermos tudo isto de cor. Isso é taxativo. O que é que acontece? Esse desconhecimento, muitas vezes, origina este medo, ok? E é isso que nós temos que ultrapassar. E acontece que, no artigo 32 da Lei Geral Tributária, encontra-se um dever, que é o dever da boa prática tributária. O que é que ele nos diz? Diz-nos que cabe aos representantes o cumprimento dos deveres tributários. Okay? E eu levanto já aqui uma questão que é: que deveres tributários são estes? Estes deveres tributários conjugam-se com a representação voluntária no âmbito do Código de Procedimento e Processo Tributário, quer no artigo 5º, quer no artigo 6º, ou pode consubstanciar-se no artigo 19 da LGT, que diz 19.6, que diz respeito aos representantes. O que é que acontece? Quando estamos a falar dos representantes voluntários, temos que olhar para o artigo 5º. E o artigo 5º diz-nos sensivelmente o seguinte: o mandato tributário pode ser exercido por advogados estagiários e solicitadores. Questão curiosa, até podemos fazer aqui a comparação com o Código de Processo Civil, que nos diz que os solicitadores podem, no âmbito tributário, intervir quando sejam suscitadas questões de direito, ok, perante a autoridade tributária, quer no âmbito de quaisquer petições, reclamações ou recursos, ok? E no que diz respeito ao valor, será diferente quanto ao Código de Processo Civil? Na realidade, sim. Isto porquê? Porque o artigo 6º diz-nos que apenas é obrigatória a constituição de advogado nas alçadas que excedam o dobro do Tribunal Tributário de primeira instância. E como nós sabemos, as alçadas dos tribunais tributários correspondem exatamente à mesma que os tribunais judiciais, portanto 5.000 euros, isso quer dizer que o solicitador pode intervir até 10.000 euros. Okay? Portanto,
com estas duas comparações, relativamente ao Código de Processo Civil, podemos tirar aqui as nossas ilações. Mas, voltando aqui ao nosso querido artigo 32, que nos diz, que nos fala deste cumprimento do dever tributário, ou bom cumprimento do dever tributário, no âmbito da representação voluntária não se verifica. Isto porquê? Porque a lei, no âmbito do artigo 5º, é imperativa e diz que apenas se vai circunscrever ao exercício do mandato tributário quando sejam suscitadas questões de direito. Portanto, não existe aqui qualquer responsabilidade sobre encargos ou outras custas legais. E, se me permitem, era só o que mais faltava. Portanto, quanto ao âmbito da representação voluntária, isso não se verifica. Por outro lado, temos agora a representação legal. E a representação legal está prevista no artigo 19.6 da Lei Geral Tributária, que nos diz que é obrigatório nomear um representante em 3 situações. A primeira situação é o comum, um residente no estrangeiro. A segunda situação é um residente em território português, mas que se ausente por períodos superiores a 6 meses. Não é menos habitual. E, por último, temos a situação de uma pessoa coletiva ou outra entidade legalmente equiparada que cessa a atividade, ou seja, que não tenha sede em direção efetiva em território português, mas que aqui tenha rendimentos. Mas voltando aqui ao nosso querido residente no estrangeiro, existe um regime facultativo. E esse regime facultativo decorre da liberdade de circulação de pessoas e bens, que está previsto no direito da União Europeia. E aqui isto decorre também de um acórdão de 5 de maio de 2011, em que não é necessário representante fiscal para os sujeitos que residam em território da União Europeia ou na zona económica europeia, desde que haja acordo de cooperação financeira. Portanto, no que diz respeito aos residentes em território da União Europeia, aí não é necessário, não é obrigatório, mas poderemos fazer, eu faço, e contando-vos já uma pequena história, que foi um dos meus primeiros clientes, quando comecei a exercer, que era uma situação normal, dar cumprimento ao artigo 26 do Código do Imposto de Selo, participação de imposto de selo, e eu verifiquei que apenas 5 dos 6 herdeiros tinham contribuinte, eu pedi o contribuinte, mas depois verifiquei que o falecido de cujos não tinha apenas na altura o número de verbete que era atribuído e que não servia para realizar a participação de imposto de selo. E então eu tive que, pensei para mim, bem, como é que eu vou pedir um contribuinte de uma pessoa que já está falecida? Quer dizer, a lei dos atos próprios ainda não me concede a mim poder de ressuscitar ninguém. Portanto, vi-me aqui numa situação complicada e tive que fazer um requerimento a solicitar a atribuição do NIF oficioso ao Serviço Financeiro de Lisboa 3, que aqui em Lisboa é aquele que trata das situações dos não residentes. Posto isto, fim desta história, cumpre-nos aqui estabelecer onde é que isto se encontra previsto. Estas duas situações dos residentes, quer no estrangeiro, quer em território português, mas que se ausentem por períodos superiores a 6 meses, encontra-se previsto no artigo 130 do Código do IRS, enquanto que, no âmbito das pessoas coletivas, encontra-se previsto no artigo 126 do Código do IRC. Bem, e agora vocês perguntam-me assim, ok, então é tudo bem, é só preciso representante nestas duas situações? Não. Não vos posso dar boas notícias quanto em sede de IVA, porque em sede de IVA as coisas já são completamente diferentes. Isto porque o artigo 30 do Código do IVA, norma imperativa, estatui que um sujeito passivo não residente sem estabelecimento estável em território português é obrigatório nomear um representante fiscal. E aqui é que as coisas mudam. A lei diz que este representante fiscal é sujeito passivo de IVA, portanto, está sujeito às regras do artigo 22 da LGT, que é a responsabilidade tributária. Portanto, se nós quisermos fazer um comparativo, a representação é diferente da responsabilidade, ok? E tem-me ligado vários colegas para o escritório, muitas vezes por causa disso, que é, bem, a representação é a mesma coisa que a responsabilidade? Não, excetuando esta situação em IVA,
ok? Portanto, importa frisar isso. Bem, já falámos quando é que existe esta obrigatoriedade ou regime facultativo, mas importa saber o que é que o representante fiscal faz. E quais é que são as competências, quais é que são as funções? Bem, acima de tudo, o representante fiscal tem que receber as comunicações da autoridade tributária, mas, e depois remeter para o contribuinte. Mas não é só isso. Acima de tudo, é obrigado a cumprir os deveres acessórios. E os deveres acessórios são o que nós designamos por obrigações declarativas. Estas obrigações declarativas centram-se apenas nas declarações de início de atividade, alterações e cessações. Mas, para além disto, ele também tem que ser este elo de ligação em sentido formal entre o contribuinte e a autoridade tributária, mas também ser o garante do cumprimento das garantias crédito-tributárias. O que é que não compete? Não compete, acima de tudo, a fazer o pagamento de impostos, okay? Excetuando a situação de IVA, que está previsto no artigo 30. Mas, acima de tudo, não cumpre a fazer o seguinte, que é ter qualquer intervenção, okay, na obtenção de rendimentos ou na gestão patrimonial. E, caros colegas, se isso acontecer, nós estamos perante o artigo 27 da Lei Geral Tributária, que é o gestor de bens ou direitos. Okay? E isso muda o paradigma todo, porque o gestor de bens ou direitos é solidariamente responsável. Portanto, no âmbito do artigo 22, ele é responsável tributário. Portanto, no que diz respeito, e agora para, não sei se ainda tenho muito tempo, não? Ok. No que diz respeito à declaração de início de atividade e cessação, as regras são um bocadinho diferentes porque até ocorreram ofícios recentes, nomeadamente em fevereiro de 2019, e o outro que tinha havido era apenas em 2015, que diz que esta declaração de início da atividade pode ser submetida pelo portal da autoridade tributária, o processo é muito simples, ou pode ser entregue em balcão, mas tem que ser acompanhada desta declaração, ok? Porque não existe no Código qualquer menção a dizer que a representação fiscal pode ser assumida por advogado estagiário ou solicitador, até pode ser, se quiserem, o jardineiro, ok? Portanto, não há aqui qualquer tipo de delimitação quem é que pode ou não exercer esta representação fiscal. E o que eu tenho encontrado é muitas questões relacionadas com a cessação. Isto porquê? Porque as pessoas depois sentem-se arrependidas. Vêm as pessoas do Brasil, vêm as pessoas do México, da Colômbia, e o que é que acontece? Existe uma pessoa que é o elo de ligação, que cobra por isso, mas depois, quando quer renunciar a essa representação fiscal, tem que estar presa durante um ano ou a nomeação de um novo representante fiscal. Portanto, em termos de declaração de início de atividade, tem que ser junto esta declaração a delimitar, e aqui é muito importante delimitar de forma muito clara que apenas se diz respeito ao cumprimento das obrigações acessórias, ao cumprimento das obrigações declarativas que estão previstas no artigo 117 e 112, o primeiro do Código do IRC e o segundo do Código do IRS. No que diz respeito à cessação, a cessação tem que ser feita como o próprio 19.9 e 19.10 da Lei Geral Tributária diz. Tem que ser feito por comunicação dirigida para a última residência do representado, ok? E, para além disso, tem que ser feita, a própria lei não diz, mas o ofício ajuda a interpretar e diz que tem que ser feita por carta registada com aviso de recepção. Após isso, tem que ser comunicada à autoridade tributária que apenas produz efeitos perante ela 90 dias após a sua recepção. Portanto, de forma aqui a delimitar toda esta situação, importa concluir e finalizando dizendo que o representante não é o mesmo que responsável tributário, portanto não tem que haver este receio, este medo. A autoridade tributária não é nenhum bicho-papão, ok? Apesar de parecer, não é nenhum bicho-papão, ok? Portanto, quer que retenham isso,
Não tem que haver aqui nenhum medo ou receio, porque se acontecer alguma circunstância, existem as garantias de crédito tributária que nós temos que é a nossa obrigação fazer zelar pelo seu cumprimento. Okay? Portanto, no que diz respeito aqui a todas estas informações têm que estar atualizadas constantemente, não só no âmbito tributário, mas também, por exemplo, no âmbito comercial. E para isso, naturalmente, quem não melhor para falar sobre isto do que a colega Débora. Obrigada. Obrigada. Boa tarde a todos. Parece que o meu micro funciona na perfeição, até demais. Quero agradecer ao Pedro. Quero agradecer também a vossa presença e o convite que me foi dirigido para estar nesta primeira edição dos OSAI Short Talks, em conjunto com estes 3 ilustres colegas, com quem tive o prazer de partilhar a preparação desta apresentação. E quando me lançaram aqui este convite, foi para falar de um tema de registro comercial. Tema esse que poderia estar diretamente relacionado com a minha vivência no escritório. Ora, ultimamente eu tenho vivido uma espécie de tormento e a única coisa que se fala no escritório é de RCBE. E quando estou em casa também é RCBE. E quando estou num momento de lazer também é RCBE. Obviamente que não pretendo vir aqui falar do RCBE, nem do regime jurídico, porque esse vocês já o conhecem, mas porque o RCBE tem sido uma janela aberta para uma série de atos de registro comercial. Tem sido um tormento, mas tem também trazido muitos benefícios em termos financeiros e permite que possamos dar continuidade na assessoria destas empresas, porque vai-nos dar aqui a possibilidade de analisar toda a documentação que estas entidades obrigadas precisam ter para fazermos o registro do beneficiário efetivo. Portanto, com este pedido de registro, nós vamos ter hipótese de perceber, junto da certidão do registro comercial, se estas entidades obrigadas estão a cumprir aquilo que a lei exige em sede comercial. Por exemplo, se tendo uma sociedade por cotas só um sócio, titular de 2 cotas, e tendo 1 ano para regularizar esta alteração societária, transformando-a em unipessoal ou, por exemplo, encontrando um novo sócio. Portanto, aqui, na qualidade de solicitador, podemos, obviamente, assessorar e realizar mais este ato. Por exemplo, se temos um processo em que há um óbito e o titular da cota faleceu, temos aqui também a hipótese de regularizar junto do registro comercial. Aconteceu-me uma situação de uma sociedade que não era alterada há uma série de anos e, portanto, quando eu fui somar as cotas dos sócios, percebi que era superior ao capital social. E isto deveu-se tão somente a um erro na redenominação e, portanto, foi mais um ato para corrigir. Mas o que eu trago aqui, o que eu quis trazer aqui foi algo um pouco diferente das sociedades por cotas. E quis trazer aqui as sociedades anónimas. E porquê? Porque o solicitador, por norma, quer se afastar das sociedades anónimas, teme-as, obviamente que elas têm uma complexidade grande, mas há aqui alguns atos que, no âmbito do RCBE, no âmbito desta análise que nós fazemos a esta documentação, podemos praticar de forma simples, obviamente com responsabilidade e com cuidado, mas de uma forma simples, e o que eu quero trazer aqui é tentar auxiliar a desmistificar esta questão da alteração e proporcionar-vos aqui algumas dicas que vocês poderão utilizar se eventualmente for necessário. O RCBE terminava a 30 de junho,
E, portanto, o que vos trazia aqui poderia ser algo que mais cedo ou mais tarde, ou dentro de poucos dias, poderia terminar. Obviamente que até esta data não foi possível registar no Registro Central do Beneficiário Efetivo todas as entidades que estão obrigadas e, portanto, ainda que o prazo se mantivesse, iríamos continuar a ter necessidade de continuar a praticar estes atos societários, mas dar-vos também esta boa notícia, que o prazo foi prorrogado, no caso das entidades sujeitas a registro comercial, até ao dia 31 de outubro, e no caso das outras entidades, até ao dia 30 de novembro. Portanto, podem ficar um bocadinho mais descansados e passar o fim de semana, que é o que eu vou fazer de forma mais tranquila, e para a semana logo trato do restante. Ora, esta questão do RCBE, esta questão do branqueamento de capitais, isto tem sido o tema do dia desde 2017. Portanto, no âmbito aqui da transposição da Diretiva 849 de 2015, do branqueamento de capitais, foram aprovados uma série de diplomas. Um deles, a própria Lei 83 de 2017, que veio aqui aprovar as medidas de prevenção ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. A Lei 89, que veio aprovar o regime jurídico do Registro Central do Beneficiário Efetivo. A Lei 92 de 2017, que vem dar-nos aqui a limitação do pagamento em numerário, e obviamente que estas leis foram aprovadas no mês ótimo, com o mês de agosto, portanto, como podemos ver, é um mês fértil para aprovar a legislação. Mas antes disso, tivemos também aqui a aprovação de uma lei, a Lei 15 de 2017, que proíbe a emissão de títulos ao portador e cria um regime transitório para converter estes títulos ao portador em títulos nominativos. Portanto, a Lei 15 vem-nos dar aqui um prazo de 6 meses para fazermos esta conversão das ações ao portador em ações nominativas. O prazo terminaria a 4 de novembro, mas como todas as leis, ela precisa de regulamentação, de um outro diploma que venha dizer como é que se aplica, de que forma é que se aplica a lei. E mais tarde foi aqui aprovado o Decreto-Lei 123 de 2017, que nos vem dar indicação de como é que efetivamente se concretiza esta conversão das ações ao portador em ações nominativas. Temos também aqui um parecer, que é importante que vocês tenham acesso a ele, que é o parecer 16 de 2017, um parecer do IRN, ou do IRN, como lhe queiram chamar, que nos vem dar conta como é que as conservatórias absorveram esta lei e como é que ultrapassam algumas problemáticas próprias do registro comercial. Não sei se é aqui. Como é que isto está? Não tenho prática com isto. Já não temos. Pronto. Como é que ocorre este processo de conversão? Temos aqui 3 momentos. 3 momentos que, enquanto solicitadores, podemos intervir. O primeiro momento é converter ou tratar da própria ação. A ação poderia já existir, ou não existindo, ou existir e querermos substituí-la. Portanto, temos aqui uma ação em que podemos anotar que deixa de ser ao portador e passa a ser nominativa, ou então podemos substituir este título e criar uma ação. Onde é que é, Francisco? Desculpa lá. Isso tem a ver, a pilha mesmo. Ok. Esta ação, tenho aqui um exemplo, fictício, obviamente, é uma ação que pode ser processada por computador e, portanto, enquanto solicitadores, podem auxiliar as sociedades, os órgãos de administração da sociedade, a produzir este documento. Por outro lado, outra das obrigações é, de facto, ter um registro interno das ações que foram emitidas e de quem são os seus titulares
E, portanto, também este livro de registro de ações pode ser processado por computador e, enquanto solicitadores, vão auxiliar as entidades a manterem este registro atualizado. Não se esqueçam que no âmbito da Lei 89, o artigo 5º obriga a que as próprias entidades têm que manter um registro atualizado de quem são os seus sócios ou os seus acionistas, sob pena de estarem sujeitos a um processo de contraordenação. Portanto, também aqui o solicitador vai auxiliar o órgão de administração a manter este registro interno devidamente atualizado. A outra... Não. Vai. Pronto, espetacular. Obrigada. Adeus. Espetacular. Oh, Francisco, obrigada. Portanto, o outro momento deste processo de conversão passa pela alteração ao contrato de sociedade. Portanto, esta conversão das ações não se fica por criar uma ação, fazer um registro... Não, tem que ser para trás, faz favor. Mais para trás. Esse. Obrigada. Não se fica por emitir a ação, registar no livro, mas também é necessário fazer este ato de alteração ao contrato de sociedade. Para tal, obviamente, é preciso uma deliberação, e que já vamos ver em que termos é que essa deliberação é feita, mas vai ser necessário alterar o contrato de sociedade, exatamente como se altera o contrato por conta de um dos artigos, ou da sede, ou do objeto. Portanto, esta deliberação fica registada em ata e, portanto, o solicitador aqui também tem a hipótese de auxiliar a entidade na redação desta própria ata. Como se trata de uma alteração ao pacto, vão ter que fazer a redação de um novo pacto social, com o artigo que pretendem alterar, e deixar-vos aqui uma nota que esta alteração prende-se tão unicamente com o facto de dizer que as ações deixam de ser ao portador e passam a ser ações nominativas. Portanto, é a única alteração. Deliberam alterar o contrato de sociedade no artigo tanto, no sentido de passar a constar que, número tal, as ações são nominativas. E, eventualmente, identificar, se quiserem, quem são os titulares dessas ações. Mas, portanto, aqui a alteração prende-se essencialmente com alterar a ação, a redação de ação nominativa, ação ao portador para ação nominativa. Isto terá que ser levado a registro, e já vamos ver esta questão do registro. Portanto, temos 3 documentos a juntar: ata, com a alteração, nova redação do Pacto Social e, obviamente, também decorrente da Lei 89 do RCBE, que veio alterar uma série de diplomas, incluindo o registro comercial, fazer a lista de sócios, prevista no artigo 59 do Código do Registro Comercial. Atenção que o prazo de 6 meses já terminou, e o que este diploma vem dizer é que, enquanto não existir a conversão destas ações, há aqui uma série de culminações que o próprio diploma indica. Uma delas é o impedimento de o impedimento de receber dividendos ou outros rendimentos provenientes dessas ações que ainda não foram convertidas. Portanto, aqui vai, no fundo, parar logo qualquer tipo de recebimento. Obrigada. Mais uma. No que diz respeito a esta alteração do contrato, também chamar a atenção que todo este processo quer-se simples e, portanto, a lei não vem exigir que haja aqui uma aprovação da Assembleia Geral para se promover a esta alteração societária. Portanto, basta que haja uma deliberação do órgão de administração e decorrente do Decreto-Lei 15 para que esta deliberação
produza os seus efeitos. Além disso, a ata deve também indicar se o processo de conversão das ações já se encontra concluído ou se encontra em fase de conclusão. Isto porquê? Porque se as ações ainda não tiverem sido todas convertidas, a própria conservatória fica obrigada a colocar no extrato da ficha, portanto, aparece na certidão do registro comercial que o processo se encontra em fase de conversão. Portanto, são as partes que têm que declarar que está concluído ou que está em fase de conclusão para que esta menção possa constar na certidão do registro comercial. Por fim, dizer-vos que este registro é gratuito. O próprio diploma vem dizer que todos os registros comerciais e todas as publicações obrigatórias decorrentes desta lei são gratuitos. Mas temos que ter atenção com esta questão da gratuitidade. Porquê? Imaginem que, além de alterarem o artigo referente às ações, que deixam de ser ao portador e passam a ser nominativas, querem também alterar a sede. Ora, aqui, esta alteração da sede já não decorre da lei. Portanto, esta alteração da sede já está sujeita ao pagamento do emoluente. Portanto, a gratuitidade é só para o ato decorrente desta lei. Outra questão tem a ver com a redação da própria ata e da deliberação. O prazo de registro comercial é de 2 meses e, portanto, também se considera que esta ata com a deliberação tem que ser levada a registro no prazo de 2 meses após a deliberação. Caso contrário, poderá estar sujeita ao pagamento do emolumento em dobro. E isto funciona como em todos os registros. Uma coisa é a redução emolumentar, que podemos, por exemplo, ser beneficiados por promovermos o registro online. Outra coisa é o pagamento do emolumento em dobro por promoção do registro fora de prazo. Portanto, aqui pode ser entendido que, ao ser levada a registro esta deliberação 2 meses após a mesma, poderá haver lugar ao emolumento. O terceiro ponto que vos quero referir tem a ver com a forma como vão promover este registro comercial. Porque nada impede que a promoção do registro comercial seja feita online. Mas o sistema é cego. É cego no sentido em que, ao promoverem este registro online, o que vão pedir é uma alteração às cláusulas contratuais. E o sistema não consegue ou não está preparado para assumir a gratuitidade prevista no artigo 8º do diploma. Não quer dizer que, promovendo online, vai, obviamente, sair-vos o valor de 170 € para pagar. E aqui o conselho que eu vos dou é para evitar que depois tenham que justificar ou pagar e serem ressarcidos ou justificar junto à conservatória aquele valor, que promovam este registro junto da conservatória, alegando logo e indicando logo o artigo 8º do Decreto-Lei 123 para conseguirem a gratuitidade aqui do registro. Portanto, espero que com esta pequena intervenção tenha ajudado a esclarecer aqui algumas questões relativamente a este processo nas sociedades anónimas, que vai continuar a existir e, portanto, neste momento temos até 31 de outubro para continuar a receber estas empresas que precisam de não só fazer o RCBE, mas também de praticar outros atos societários decorrentes deste pedido de registro. E incentivar-vos à prática destes atos comerciais. Portanto, como já devem estar aqui cansados do meu vídeo, eu já devo ter passado o meu tempo largamente, e como ouvi atentamente as intervenções dos meus ilustres colegas, gostava desde já de deixar uma questão aqui ao Francisco, que foi o primeiro a intervir e eu sou a última, e queria-lhe deixar aqui uma questão relativamente à intervenção dele. Falaste aqui na questão das reclamações, tiveste muita graça, eu não tive a mesma sorte porque o meu tema não tem graça nenhuma,
Mas gostava de saber, e imaginando esta situação, eu pretendo fazer uma reclamação para uma companhia aérea, por exemplo, da Arábia Saudita. Teve um problema e quero fazer uma reclamação para a companhia aérea. Faço a minha reclamação com este meu poder argumentativo próprio dos solicitadores, como tu bem referiste. O que eu queria saber é se, tendo em conta que eu vou reclamar para esta companhia aérea da Arábia Saudita, se eu vou necessitar de ter um tradutor que me faça a tradução da minha reclamação para árabe, de forma a que eu possa conseguir a minha pretensão no que diz respeito a esta reclamação. Portanto, deixo-te esse desafio e vou-me sentar. Obrigada a todos. Micro, daí o... É para quem? Não, para ele. E agora? Perfeito. Sucintamente, a resposta é: qualquer companhia aérea que queira operar no espaço europeu tem que, objetivamente, trabalhar com as línguas oficiais da União Europeia. E, portanto, uma reclamação em inglês, uma reclamação em francês, nomeadamente, se é perfeitamente plausível para que qualquer uma delas seja... Embora fosse muito interessante fazer a reclamação em árabe, eu acredito que seria um exercício para já célere. Acredito que qualquer um de nós, muito rapidamente, conseguíamos fundamentar uma reclamação. Mas, não. Basta o inglês, basta o francês, e companhias aéreas que operem em Portugal e que tenham cá sucursais, serve perfeitamente a reclamação em português e, portanto, não podemos ter esse gozo extraordinário de aprender mais uma língua. Pronto, assim, muito sucintamente, é uma questão simples. Obrigada. Agora, isto é um jogo do em público, portanto, vou ter a oportunidade agora, não vou castigar o mesmo. Vou perguntar ao Pedro e achei curioso, e já percebemos a distinção entre a questão do gestor, essencialmente, e que então aí temos uma situação mais problemática, mas porque é que nós, e eu digo nós, portanto, como classe, e se calhar não só a nossa classe, existe algum receio ou existe alguma apreensão, e como disseste bem, da perspectiva de perdermos os medos, a autoridade tributária não é nenhum bicho-papão, come-nos alguma coisa, é um facto, mas não é de todo problemática ao ponto de nos impedir de trabalhar com eles. Porquê? Porquê é que nós continuamos com isso, tendo em atenção que todos os tributos têm responsabilidades diferentes ou alguns têm umas responsabilidades mais acrescidas do que outros? Como disse um antigo presidente, é uma questão bastante pertinente. E essa é uma boa questão, muito sinceramente. O que é que acontece? Nós geralmente, e dadas recentes notícias, nomeadamente, por exemplo, da Operação Stop, nós verificamos que isso é apenas a ponta do iceberg. Porquê é que eu digo isto? Digo isto porque nós geralmente utilizamos o que a mídia transmite como arma de arremesso contra a autoridade tributária. Mas eu acho que nós confundimos os conceitos, porque isto é tudo uma questão de política fiscal, ok? E nós não podemos utilizar estas situações como uma arma de arremesso contra a AT, mas sim contra esta política fiscal que existe, não há aqui nenhuma estabilização, não existe. Em todos os orçamentos de Estado vemos uma constante alteração destas normas fiscais, não existe nenhuma estabilidade e esta constante alteração leva-nos a nós, se calhar, a não estarmos tão bem preparados, tão bem dentro do conhecimento, quer da LGT, quer do IRS, quer do IRC, quer mesmo através do IVA, e nem me quero alongar para o RITI. Portanto, todo este medo, todo este receio tem a ver com o próprio conhecimento, porque nós estamos tão habituados a tratar de coisas banais, dar cumprimento ao artigo 26, uma coisa simples, mas quando aparece uma situação extraordinária, como essa situação que me aconteceu, de eu ter que pedir o contribuinte ter que ser na altura
o representante fiscal, na altura, até a mim, diz, eu pensei, bem, se calhar ainda o tiro ainda vai sair pela culatra, ainda me vai aparecer aqui uma coima e a minha mãe vai me dar na cabeça, não é? Portanto, mas pronto, acima de tudo é isso, é este receio, é este medo que se vai consubstanciar nestas constantes alterações e que nós, queremos, quer não, ainda não fazemos o acompanhamento diário, não fazemos o estudo do Orçamento de Estado, e isso é extraordinariamente importante para os nossos clientes. Ainda há bocado falámos da gestão patrimonial, e esta situação de analisarmos em termos fiscais o Orçamento de Estado é mesmo extraordinariamente importante. Ok? Bem, agora cabe a mim, não é? Portanto, a quem é que eu vou chatear? Eu vou chatear aqui a Ana. Falámos dos vistos ARI, das diversas modalidades. Eu até tenho sempre esta curiosidade que se prende com o seguinte: dentro das modalidades, o normal que acontece é a aquisição de uma propriedade por 500 mil euros. Se calhar o mais simples, porque é aquele que produz efeitos no imediato. Mas eu tenho uma questão, que era, e se for a constituição de uma sociedade que cria diversos postos de trabalho? Qual é que é a tua opinião sobre estas possíveis duas modalidades? Porque estou em crer que uma é mais onerosa que outra, mas uma produz efeitos praticamente no imediato e a outra não. Obrigada pela questão, Pedro. Afinal, o meu microfone é só decorativo, este é que funciona. Vou dar uma boa resposta, como qualquer jurista normalmente oferece. Depende. Depende. Ora bem, depende do investidor, da pretensão do investidor, dos requisitos quantitativos mínimos, se ele quer investir e residir em Portugal, se ele quer só rentabilizar um património em Portugal, se ele tem disponibilidade financeira, depende. Se me disseres a aquisição de um imóvel é mais imediata, é para rentabilizar, é um processo que corre, dependendo dos CEFs, os colegas terão experiência, de forma mais ou menos célere, não tanto como se quereria ou esperaria em relação a outros vistos, é verdade. Exemplo, falei-vos do Startup Visa. Imaginem que é um investidor que não tem 500 mil euros para investir no imóvel, com uma ideia de negócio, sem requisito quantitativo mínimo, pode investir em Portugal e ter o visto de residência. A única prova, há pouco não referi, aproveito para deixar essa nota, que é necessária fazer quanto à disponibilidade financeira no Startup Visa, a existência de 5 mil e uns quebrados numa instituição bancária. Não é como capital social, não é requisito mínimo para a constituição de sociedade, mas sim um mínimo, uma referência de sobrevivência, que é o correspondente a 12 vezes o IAS. Portanto, talvez não tenha sido mais o ideal, mas depende muito do investidor, da pretensão dele e da sua disponibilidade financeira. Agradeço. Portanto, eu gostava de fazer uma questão à Débora. Pensei que já ia. Posso? Deixa-me fazer uma questão à Débora. Então, vá lá. Primeiro, dizer que eu ainda não tratei como solicitadora nenhum processo de transformação portanto, dos títulos. Fiquei com muita vontade de o fazer. Fiquei mesmo. Estava receosa. Vou aconselhar alguns clientes. Clientes já me passaram no escritório que têm SAs familiares. Quero fazê-lo. Quero dar essa assessoria. E a minha questão é registá-lo. Portanto, eu elaboro os documentos ao cliente para a feitura do registro. Pergunta, porque isto nas conservatórias não têm todas o mesmo entendimento, e a minha questão é, uma vez que já ultrapassamos os 6 meses, não há nenhuma combinação em termos de gratuitidade emolumentar, não vou ter a conservatória a aplicar-me um emolumento em dobro, ou já não existe a gratuitidade, ter alguma questão relacionada na vertente registral, para eu antecipadamente ser o meu cliente. Vamos tratar disto, efetivamente o registro é gratuito, percebes o alcance? Sim. Bem, parece que o meu não tem problemas. De facto, a obrigação de registro decorre da lei e, portanto, tem que se manter esta questão da gratuitidade. Chamei a atenção no que diz respeito à elaboração da ata, porque, de facto, esta não pode ser levada a registro 2 meses após a deliberação, porque aí pode estar em causa, de facto, o emolumento em dobro. Dizer-vos que, além do registro ser gratuito e, portanto, é necessário promover este processo,
não só porque é decorrente da própria lei, mas porque em sede da RCBE, que é aqui o ato de registro que nós temos mais presente e vamos continuá-lo a ter nos próximos meses, vamos ficar impedidos de detectar quem é o beneficiário efetivo nestas sociedades anónimas se este registro não for devidamente efetuado. Além das combinações, obviamente, de estar impossibilitado de transmitir estes títulos ao portador após estes 6 meses, portanto, sem ter previamente existido o processo de conversão, e também de não poderem ser distribuídos estes dividendos. Portanto, o prazo aqui foi ultrapassado, é um facto, o registro mantém-se gratuito com esta ressalva. Certo? Espero poder ter respondido. Bom, meus caros colegas e amigos, afinal de contas, para quem está tão preocupado e cheio de stress, eu acho que isto até correu bem. Pois, se calhar. Estavam aqui descontraídos, parecia que estavam na televisão, é que já. À Bela, à Ana, ao Francisco e ao Pedro. Obrigada. 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 Enquanto mudou aqui o cenário, portanto, nós vamos prosseguir agora com a questão da será presidida pelo nosso cenário que faz 10 euros, que já convido para ocupar portanto, a mesa da presidência e também acompanhado pelos seus convidados. Aproveito para dizer, portanto, que esta sessão depois encerrará com a entrega dos diplomas aos nossos jovens colegas socialistas. Já estamos? Eu agora até pensar poder andar sempre com isto. Ora, essa não tem que pedir desculpa, isto acontece. Depois eu explicarei, portanto, quem vai tirar os diplomas serão os delegados